Bem-vindos de volta, meus amigos, agora para a nossa conversa, mito número 2. Gramática é ruim, não se deve estudar gramática. Claro que isso é uma mentira. Eu vou dizer para você por que isso é mentira. As pessoas vão te falar assim, né? Os professores de inglês, alguns, nem todos, claro, alguns cursos eles vão chegar para você e falar assim, olha, para você aprender inglês de verdade, você não precisa ficar focando na gramática, esquece a gramática. E aí vai embora, aí você vai conseguir estudar, você vai conseguir decolar e tudo mais. Na minha opinião, isso é uma grande mentira. Por quê? Porque a gramática, queira você chame ela de gramática ou não, ela sempre está presente. Olha, como eu estou falando com você aqui, ó, ela sempre está presente. Ela, qual que é o nome disso, né? Terceira pessoa, singular, feminino. Está, verbo, que é o verbo to be no inglês, etc e tal. Presente, conjunção, advérbio de lugar e por aí vai. Tá legal? Então a gramática ela sempre está presente, queira você ou não. Nada mais é, a gramática nada mais é do que você dar nome aos bois. Não é? Tipo assim, ele, a terceira pessoa do singular, né, masculino, etc e tal, verbo, conjunção e por aí afora. Claro que eu concordaria muito bem com os professores que falam assim, olha, se você ficar focado na gramática demais, é prejudicial. Sim, claro, eu sei disso. Então eu vou falar dos prós e dos contras, como que você realmente deve estudar a gramática, como você deve dar o foco e sobre as mentiras que pregam por aí, tá legal? Então é o seguinte, gramática faz bem de verdade? Gramática é bom? Sim, gramática é bom. Eu vou te contar um pouco da minha história, senta que lá vem história, né? Eu vou te contar um pouquinho dela para você ver como é que a gramática realmente faz uma diferença na vida de uma pessoa que está aprendendo inglês e tudo mais, já passei por isso. Enfim, vamos lá. Então, como vocês já sabem do outro vídeo, vocês já assistiram, eu morei nos Estados Unidos 5 anos. Eu fui para lá com inglês zero, eu não sabia nem que é what's your name, where are you from, não sabia nada disso. I don't speak English, eu não sabia nem falar isso. Meu irmão sabia alguma coisa e eu não sabia. O que aconteceu aqui? Eu fui para lá e eu comecei a aprender através de associando. Eu via uma coisa e associava com aquele nome. Por exemplo, se eu via uma caneta, chamava de pen, era pen, pronto, esqueci o que era caneta. Quando você está imerso no país, né, da onde você está aprendendo inglês, ou a língua em questão, fica muito mais fácil para você poder pegar essa questão de associação. Então, se você não está aqui no Brasil aprendendo inglês, já fica mais complicado. Mas, de volta ao ponto. Então, quando eu estava lá, eu não fiquei focado em gramática. Eu nem sabia o que era verbo, nem nada. No ensino fundamental aqui no Brasil, sabia um pouco de gramática, sabia o básico do básico do básico, sabia o que era verbo, o que era adjetivo e coisas assim. A gramática que eu sei hoje é por causa do meu inglês e tudo mais. Mas eu não tinha noção gramatical nenhuma. Eu nunca estudei a gramática afinco e tudo mais. E no inglês não foi diferente. Eu não cheguei lá estudando inglês e estudando gramática. Você pode perguntar assim, Felipe, então para aprender inglês de verdade eu preciso mudar dos Estados Unidos? Isso é uma outra conversa, tá legal? A gente bate esse papo depois, mas volta aqui. Sobre a gramática, enfim, né? Se ela é boa ou se ela é ruim. Então eu não estudei gramática, eu nunca tinha estudado gramática. E escutava muito bem, falava muito bem, minha pronúncia era boa, até porque eu estava lá, imerso, já fazia 5 anos, aquela coisa toda, antes de voltar para o Brasil. Então, eu tinha um ouvido muito afinado, falava muita coisa, falava bem também, escrevia legal, até por causa, né, do meu cunho religioso e tudo mais. A gente tem contato com a língua formal, a gente tinha contato com a língua informal por causa da escola. Então, eu aprendi muita coisa, foi muito bom. E aí foi então que eu comecei a dar aula. Então eu precisava explicar para as pessoas como funciona, por que existe aquela palavra depois daquela outra e não uma outra qualquer. Por exemplo, por que eu falo look at, eu não falo look on, né? A preposição aí, at, on. Por que eu falo uma coisa e falo outra? Não tem muita explicação para isso também, não. Eu comecei a estudar a gramática para dar aula, para poder falar para as pessoas os porquês, e isso me fez falar melhor. Isso me fez escrever melhor e falar melhor, não somente o falar. Por quê? Porque eu já comecei a entender e sabia e usar tecnicamente exatamente aquilo que eu queria dizer e não aquilo que eu sabia dizer. Então a gramática, ela te dá essa liberdade, ela te faz ter um poder nas mãos, decisório, vamos dizer assim. Filosoficamente é por aí. Então quando você sabe um pouco mais da gramática, você entende os porquês você está falando uma coisa ou outra, você tem como ser exato naquilo que você quer dizer. I have already been to Europe in my life. I have already been to Europe in my life.
Eu já estive na Europa na minha vida. Diferentemente de se eu dissesse assim, I went to Europe last year. Eu fui para a Europa ano passado. Existe uma diferença nisso. Eu já estive, eu fui lá, não interessa quando foi, e eu fui. E isso você começa a pegar quando você começa a prestar atenção nas estruturas gramaticais. Tá legal? Então, ela é benéfica. Ela te traz benefícios, sim. Então, não deixe de estudar, não. Tá legal? Você não pode, agora vem o malefício dela, né? Você não pode ficar vidrado nela. Você vai pegar um livro de gramática e vai sair destrinchando ele. Se você está se preparando para uma prova de trainee, uma prova de concurso público, alguma coisa assim, você tem que saber a gramática na ponta da língua. E não é tão legal assim. Mas eles requerem muita gramática. Então, você vai ter que estudar. Mas se esse não é o caso, não pega um livro e fica focado nele, não. Porque o que acontece? Se você fica vidrado demais, concentrado demais, você corre o risco de se prejudicar. Como? Você ficar nervoso para falar. Você vai falar, ai, eu tô falando errado, ai, minha nossa, não, eu acho que eu falei errado. E você fica preocupado com o certo e com o errado. Deixa eu te contar um segredo, chega mais pra perto aqui, deixa eu te contar um segredo. Americano fala errado também, tá? É isso mesmo, meu camarada, americano fala errado pra caramba, igual no português, igual o brasileiro fala errado, então o americano também fala errado. Não tem aquele do, né? Do you, é básico isso, talvez você já sabe isso, né? Do you have a car? Do you speak English? Do you, sei lá o que. Eles assassinam esse do. You have a car? You know San Francisco? Eles assassinam o do, o verbo to be, a mesma história. Em vez de falar assim, are you okay? Hey, are you okay? Você tá bem, né? Are you okay? Eles falam assim, ó. Hey, you okay? Pô, cadê o verbo to be que sumiu? Então o americano fala errado também. Tá legal? Então, resumindo a história. Gramática faz bem, sim senhor, é bom saber. Procure saber pelo menos os básicos da gramática. Qual que é o básico da gramática? Não é você saber uma oração subordinada, adversativa de sei lá das quantas. Não é isso, não. É você saber o que é um verbo, o que é um sujeito da frase, o que é um objeto, o que é um adjetivo, enfim, preposição. O que são esses nomezinhos básicos gramaticais? Vão te ajudar pra caramba. Quer ver só um exemplo? O que eu emprego, o que eu ensino bastante pro pessoal? SVC, sujeito, verbo, complemento. É a formação mais básica de frase que você tem, eu acho que em qualquer língua, né? Um cara que faz alguma coisa para alguém. O cara que faz alguma coisa em algum lugar. Esse é o sujeito, esse é o cara. O verbo é o que ele faz. E o resto é complemento, SVC. Tá aí. Se eu sei já esse básicozinho, o que é o sujeito, um verbo e um complemento, eu já estou muito bem encaminhado para poder entender qualquer outra estrutura e também para poder falar melhor, para escrever melhor e tudo mais. Legal? Beleza? Então gramática faz bem sim. Falar que você não deve estudar gramática, para mim é um mito, é uma mentira, é uma balela, beleza? Se você curtiu então esse vídeo, se você achou interessante, dá o seu like, dá o seu joinha, se inscreve para receber mais notícias nossas. Venho trazendo aqui para você, dá aquela força, se inscreve, ativa o sininho e tudo mais. Vem com a gente, seja onde você estiver, qual plataforma você estiver, vem com a gente que vai ser bom demais.